para essa live não ficar muito extensa, nós vamos falar sobre o método freehand, de mão livre. Esse é um método que eu adotei já faz basicamente uns 6 anos. Como eu estou formado há 7 anos no visagismo, mas eu adotei mesmo precisamente o método freehand faz uns 6 anos. Porque eu enxerguei essa possibilidade lá na universidade quando eu estudei. Porque lá no visagismo a gente aprende a trabalhar a mão livre. É que nem maquiador quando vai fazer maquiagem, né? Ele não monta projeto, né? Assim, com riscos no rosto para poder fazer a sua maquiagem. Eles vão trabalhando a mão livre. Eles podem fazer as marcações, onde vai ficar a maquiagem escura, a maquiagem clara, mas normalmente o maquiador ele trabalha a mão livre. Mas eu fui buscar também essa questão, com esse negócio de querer aprender mais, né? Eu comecei a fazer o curso de desenho realista. E eu fiquei mais ou menos 3 meses fazendo o curso, a minha agenda apertou e aí eu acabei trancando a matrícula, mas eu preciso de voltar a estudar porque como eu voltei a fazer tatuagem, eu estou fazendo tatuagem, não voltei, né? E eu quero aprender mais sobre os desenhos realistas. Então o método freehand, ele consiste em quê? A gente olhar uma imagem e a gente projetar essa imagem à mão livre. Eu vou pegar um lápis 6B ou uma caneta, ou o que seja. Se você tem a técnica, você desenvolve qualquer tipo de desenho com qualquer tipo de caneta, de lápis e etc. Porque a gente acaba sendo um artista nessa questão. Mas você tem que estudar o quê? A parte técnica do desenho. Então, por exemplo, eu posso pegar esse porta cotonete aqui, eu vou colocar ele numa distância e aí eu vou desenhar ele à mão livre no papel. E aí isso é legal vocês começarem a ter esse olhar tridimensional das coisas para que você consiga enxergar o rosto do cliente adequadamente, tá? Então o método freehand ele consiste nisso, de trabalhar a mão livre. Eu adotei essa questão porque eu não acredito muito que 2 mais 2 é 4 nas sobrancelhas. Por quê? Porque nós temos os lados diferentes, nós temos lados totalmente um maior que o outro. Então o método à mão livre ajuda eu a buscar a naturalidade das sobrancelhas do meu cliente, entendeu? E no visagismo a gente busca a naturalidade do cliente. A gente não vai buscar o artificial, porque o natural sempre vai ser belo. Anota isso aí, que eu sempre falei isso, e é a realidade. O natural sempre vai ser belo, ok? Então o método freehand ajuda a gente a buscar nos mínimos detalhes essa questão de buscar a naturalidade do nosso cliente. Então eu adotei o método freehand. Eu vou falar para vocês aqui, eu estou mostrando esse lápis, o dermatográfico, que é o que eu trabalho, e eu estou mostrando aqui um apontado. Então esse aqui está virgem ainda, e eu vou mostrar para vocês como que vai apontar esse lápis para a gente montar o projeto na nossa modelo, que já está aqui aposta, já está aqui deitadinha, Dona Maria, doida para fazer a sobrancelha, mas hoje só vou mostrar para vocês como é que eu trabalho no método freehand, tá bom? Eu não vou fazer prática de micropigmentação, mas eu vou pedir para vocês compartilhar essa live com seus amigos. Se eu atingir um público bacana aqui, eu vou deixar salva. Se não atingir, eu não vou deixar salva. Só para quem estiver aqui na live hoje vai ver como o Ed Carlos Venâncio trabalha no método freehand, tá bom? Esse método à mão livre. E eu quero dar uma dica para você também, aí você que trabalha já com a pinça à mão livre, sem uso de linhas através das sobrancelhas. Quando eu falo linha, é porque assim, ó, muitos fazem o desenho, põem a linha aqui, né? Passa a linha aqui, passa a linha aqui e passa a linha aqui. Eu não trabalho mais com essas linhas. Eu trabalho à mão livre, eu trabalho olhando, visualizando as imperfeições da sobrancelha do cliente, e aí eu vou partir para o desenho à mão livre. Eu não faço mais essas linhas, tá? Eu vou buscar a naturalidade do rosto do cliente. Então eu vou fazer a avaliação do quê? Eu vou fazer a avaliação do rosto, da caixa craniana, né, do crânio facial. Eu vou fazer a avaliação da microexpressão facial. Essa modelo tem microexpressões faciais já em evidência. Depois eu vou fazer o micropigmentador, ele tem que fazer essa avaliação, né? E fazer a avaliação da tonicidade da pele, né? Da viscosidade da pele, da espessura da pele, da oleosidade, se ela é seca, se ela é mista e etc.
E aí assim eu vou partir para o método freehand, vou partir a mão livre. Depois que o micropigmentador... Porque a gente trabalha muito com visual, né? A gente bate o olho, a gente tem que fazer a avaliação tridimensional do rosto e das sobrancelhas do nosso cliente, para aí sim a gente projetar. Porque essa pessoa, esse design de sobrancelha que já trabalha com a pinça à mão livre, ele vai desenhar a micropigmentação à mão livre. Não precisa de usar régua e paquímetro. Não estou falando que você que usa régua e paquímetro, eu estou falando que é proibido você usar isso. É que o meu conceito é outro. Eu não trabalho com medições precisas demais no rosto. Eu tento buscar o máximo da naturalidade do cliente. Claro, a nossa cliente é aquela sobrancelha gêmeas, né? Mas eu vou falar para vocês que não existe sobrancelha gêmeas. Se alguém provar para mim aqui que existe sobrancelha gêmeas, eu paro de trabalhar na profissão. Porque 2 mais 2 não é 4 e elas são irmãs. Pronto e acabou. As sobrancelhas são irmãs e não gêmeas, tá bom? Eu também trabalho só com a pinça, nunca fiz marcação. Isso mesmo, se você já trabalha com a pinça e nunca fez marcação, é muito mais fácil você desenhar, montar um projeto para micropigmentação à mão livre. Não precisa de você colocar régua ali, porque você vai acabar engessando a sobrancelha. Bom, esse é o meu modo de pensar, tá? Não estou pedindo para você fazer igual a mim, mas eu tenho trazido grandes resultados relacionados ao método freehand. Então, manda coraçãozinho e compartilha com seus amigos que nós vamos já aqui para modelo já. Olha aqui, olha para a câmera. Isso, vamos fazer uma avaliação desse rosto, gente? Vamos lá, anota aí a aula, hein? É uma aula isso aí, hein? Se a gente atingir o público, eu vou deixar salvo para depois vocês treinarem. Se não atingir, eu não vou deixar salvo. Só quem está na live vai pegar isso aqui hoje. Então aqui, eu tenho um rosto, né, maduro, um rosto com marcas e expressões faciais, né? Essas marcas e expressões, mais para frente eu posso dar uma aula para vocês de microexpressões faciais, para que você entenda o porquê das expressões faciais. Então a gente vai fazer a avaliação desse rosto rapidinho aqui, né? Onde você observa aqui, ó, que nós temos um lado desse rosto maior e esse lado aqui menor, certo? E aí nós vamos olhar as imperfeições da sobrancelha da Dona Maria, tá? Então a gente vai posicionar a câmera um pouquinho mais pro alto aqui, para vocês verem a deficiência de pelo que ela tem na cauda, certo? Então nós temos aqui a deficiência de pelos na cauda, certo? Espera aí só um pouquinho. Isso. Então, feito deixa eu já pôr minha luva aqui. Fazendo a avaliação aqui, ó. Percebe aqui na cauda dela? Tem uma imperfeição aí de pelos, não tem? Eu não concordo. Tudo bem, existe a técnica de fios com sombra que a gente faz, né? Existe a técnica de fios com sombra que a gente faz aqui. Só que chega um tempo que esse fios com sombra acaba misturando e acaba você não vendo mais os fios ali. E você tem que trabalhar minuciosamente. Eu indicaria para uma sobrancelha dessa, caso ela venha com aquele conceito de fio a fio e etc e tal, eu trabalharia efeito make na cauda e trabalharia fios no início das sobrancelhas, tá? Por quê? Porque o efeito sombreado nessa região, eu vou dar mais volume e eu vou tampar as imperfeições dessa sobrancelha, ok? Então, quando você monta um projeto para o teu cliente, você faz com que ele abrace aquela ideia que você está projetando para a vida dele. Porque quando você faz uma micropigmentação, você faz a micropigmentação para a vida. Não é rena, que daqui 3 dias sai. Então, você tem que tomar cuidado nessa questão de projetar a micropigmentação para a vida da pessoa e ficar de olho não só no desenho da sobrancelha, você tem que visualizar o futuro dessa cliente. Quando você pega uma cliente mais novinha, que ela já tem uma predisposição, olha para frente, Dona Maria, aqui para mim, ó, que ela já tem uma predisposição de uma pálpebra em cima, aqui uma pálpebra caída, né? Ela já vai ter uma predisposição de uma sobrancelha descendente.
Então vocês têm que tomar cuidado nessa questão, porque às vezes a cliente vai pedir para você falar assim, ai, dá mais uma puxadinha nessa cauda para mim, né? E aí você vai lá e dá essa puxadinha, aí passa daqui 10 anos, essa sobrancelha tá efeito McDonald's, né? Tá efeito um M, né? E principalmente nesse formato de rosto, porque o formato de rosto da Dona Maria é um formato de rosto, olha, ele é bem achatadinho aqui, ó. Percebe, ó? Ele é um rosto difícil de fazer um desenho, de fazer um design. Por quê? Porque se a gente vai vir nos pontos do lábio superior aqui, a gente vai jogar esse design aqui embaixo, ó. Então ele vai virar um M de McDonald's, ok? Ele vai virar um M, né? Eu vou pegar aqui uma régua, só para vocês terem uma noção mais ou menos. Quando você coloca o paquímetro aqui, ó, nesse formato de rosto, olha o que acontece, ó. Essas sobrancelhas, essas sobrancelhas, ela vai vir aqui dentro, ó. Ela vai lá fora, né, ó. Porque a gente vai desenhar ela aqui e ela, olha como ela vai ficar forte para Dona Maria, ó. Vai ficar muito forte, vai ficar muito lá embaixo. Então nós temos que tomar cuidado com esse formato de crânio, que ele é mais achatadinho aqui na lateral, de não fazer essa sobrancelha M, tá? Nós temos que avaliar a ossatura do nosso cliente. Olha, passe a mão na ossatura do cliente. Olha como é descendente essa lateral aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. É muito descendente, né? Então, quando eu falo de trabalhar o método freehand, a gente trabalha dentro dos limites, né? Então, eu vou dar a opção aqui de você fazer sombreado ou fazer uma micro híbrida, né? Fios com sombra. Então, o que eu faço aqui primeiro? Depois eu ensino vocês a montar o lápis direitinho, tá? Então, quando eu observo essa sobrancelha, existe o design para sobrancelha comum e o design para sobrancelha para micro, ok? Onde é menos, sempre vai ser mais, tá? Eu observe aqui, ó, a câmera vai pegar bem... Deixa eu dar um zoom aqui junto, ó. Isto. Se vocês observarem essa sobrancelha, aqui tem a linha da sobrancelha, certo? Ó, aqui é a linha. E aqui tem o pelo que eu falo que é por fazer, que tá fora da linha. E esse é um rosto mais maduro, certo? Então, tá vendo essa linha aqui, ó? Eu vou quebrar isso aqui, ó. Por quê, ó? Vamos lá, ó. Aqui, trabalhando a mão livre, a gente tem que observar isso, certo? Ela já tem um desenho aqui, ó. E aqui, esses pelos vão sair daqui, ó. Eu só não vou fazer isso aqui agora, porque ela não vai fazer uma micropigmentação. Só tô mostrando para vocês como que funciona o método freehand, tá? Ela tem aqui, ó, esse canalzinho aqui que o maquiador usa é para fazer o afinamento do nariz, ou a abertura do nariz, ou o que seja. Você já observa que aqui tem uma iluminação. Então, fora da iluminação aqui, ó, você corre o lápis e você acha o desenho do início, tá vendo? Olha como é simples. Eu trabalho a mão livre. Porque a gente vai acompanhar a ossatura. Esse pelo aqui dela vai sair. Eu vejo muitos micropigmentador acompanhando esse pelo aqui, ó. Ó, e subindo aqui, certo? E o que vai acontecer aqui, ó? Olha pra frente, Dona Maria, aqui na câmera, aí. Olha como que eu vou deixar essa sobrancelha. Eu vou deixar ela mais baixa, vou deixar ela aqui, ó, com cara de mais brava. Então vamos pintar aqui só para vocês terem uma noção. Vamos pegar no pelinho, porque o micropigmentador ele tem medo de tirar pelo, né? Ó, eu vou pintar ela aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Ó, vou pegar tudo isso aqui, ó, porque micropigmentador tem medo de tirar o pelo, né? Olha aí, ó, como que eu vou deixar a sobrancelha da Dona Maria muito grossa, acompanhando todos os pelos. Eu vejo muitas senhorinhas com esse formato de sobrancelha, ó. Além de estar chapado aqui na frente, né, ó, pintado assim, ó. E aí, essa sobrancelha comprida lá no fundo, ó. Porque ela tem um achatamento de crânio aqui, ó. Certo? Por quê? Isso é genética, né, gente? Ninguém... Ela nasceu nessa família assim, né? Que tem essa ossatura mais espremida na região da testa. Tem umas que são mais largas, tem umas que são mais fechadas. Então, olha o que acontece, ó. Quando eu acompanho todos os pelos, né? Da sobrancelha dela. Né? Olha o que acontece, olha o efeito que causa. Né?
ou fazendo a avaliação do rosto total dela, ela não sustenta essa imagem. Ela não consegue carregar essa imagem. Entendeu? De sobrancelha muito forte. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais sutil. Vou limpar essa sobrancelha. Porque aí outra dica também, ó, vocês vão pegar uma astringente que vocês usam aí, tá? Vocês vão limpar, porque quem tem pele oleosa, vocês têm que limpar a pele da cliente, tá? Por quê? Porque o lápis dermatográfico, ele é uma cera. E essa cera, ele fica muito mais forte. Por isso que muita gente não consegue fazer um efeito sombreado com lápis. Porque não limpa a pele, não higieniza a pele, tirando a oleosidade, tá? Então aqui eu limpei a sobrancelha dela. E aí eu vou trabalhar o método à mão livre. Naquele formato que eu falei pra vocês. Esses pelos aqui eu vou tirar. Eu vou fazer isso aqui primeiro pra gente acompanhar o desenho, tá? Ó. Só pra ter uma marcaçãozinha aqui. Aqui, ela tem já o desenho pré-montado. Eu venho fazendo essa linha bem levezinha, né? Fecha os olhinhos só um pouquinho para relaxar. Isto. Perceberam que abre o olho, Dona Maria? Ó, fecha o olho. Olha para mim. Percebe que ela faz expressões faciais aqui, ó. Fecha o olho. Fecha o olho. Olha como relaxa a musculatura dela. Então, muitas das vezes, a gente briga demais nessa questão. Peraí, deixa eu só posicionar aqui. Aí. Melhorou, né? Abre o olho, Dona Maria, vamos de novo. Vamos lá. Olha aqui. Fecha o olho. Percebe que a microexpressão... Fecha o olho, acalma. Percebe que acalma as microexpressões faciais dela? Então nós temos que tomar cuidado em desenhar a sobrancelha do nosso cliente. Porque às vezes, ó, se você olhar aqui, ela tem uma canaleta de expressão facial bem no ponto alto. Quando você for desenhar essa sobrancelha, como a gente define na micropigmentação, a gente coloca a cor, claro que esse lado vai ficar mais alto que esse. Porque esse lado aqui, ó, ela tem uma pequena microexpressão facial. Ela tem uma pequena microexpressão facial aqui, ó. Aqui ela tem uma microexpressão muito mais forte. Então, quando ela abrir o olhar, aqui vai fazer isso, ó. E aqui vai ficar mais calmo. Então, nós temos que aprender a explicar isso para o nosso cliente, que... nós temos que aprender ao nosso cliente que... explicar para ele que ela tem uma microexpressão facial e não tem como a gente diminuir um lado, porque isso é musculatura. Se eu transfiro os lados, eu vou transferir o arqueado do nosso cliente. Então, vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Eu trabalho nesse método freehand, mão livre. E aí agora eu venho sombreando como se eu tivesse fazendo na máquina já. Aqui eu tô falando de dermógrafo, tá, gente? Aqui, ó, eu vou fazendo o efeito sombreado. Lembrando que quando eu pego na frente do lápis, fica mais forte. Quando eu pego nas costas, mais pro fim do lápis, eu vou fazer um sombreado mais leve. Como eu quero um pouquinho mais marcado, eu pego um pouquinho mais na frente aqui, ó. E vou fazendo como se eu estivesse fazendo uma micro com agulha já aqui, mas é com lápis. Então você vai projetando essa sobrancelha à mão livre. Eu não estou usando régua nem paquímetro. Eu vou vir aqui no ponto alto, ó. E vou dando leveza nessa sobrancelha. E os pontinhos que ficou negativo, a gente vai apagando com cotonete, certo? Vou pentear essa sobrancelha para ver como que tá ficando. Lembrando que ela é um design que eu não vou mexer, porque ela não vai fazer micro agora, certo? Mas eu só tô aqui mostrando como eu trabalho hoje a mão livre, né? Porque você pegando o esquema disso daqui, ó, você perde menos tempo riscando o rosto com linha para lá e para cá. E na hora que você vê,
Já perdeu, já deixou muito igual a sobrancelha. Não é legal isso, porque isso pode mexer na personalidade do cliente. O importante é você buscar naturalidade. Olha aí como tá ficando. Eu gosto de trabalhar nesse efeito mais maquiagem. Hoje eu gosto mais assim. E as clientes estão gostando mais disso também, tá? Porque cobre todas as imperfeições. Aquelas que querem fio, a gente faz fio. Eu gosto de fazer mais fio no início, tá? Porque normalmente as pessoas têm deficiência mais na cauda de pelos, né? Então aqui, ó, eu trabalho como se... Por isso que é importante a gente estudar maquiagem. É como se fosse um desenho de maquiagem, né? Quem é maquiador que está aqui vai saber o que eu tô falando. Vamos lá, olha como tá ficando, tá pegando forma, né? Quando eu deixo a pele da cliente mais sequinha, com a astringente, ou que seja, o lápis dermatográfico, ele não escurece tanto, tá, gente? Fica até melhor pra gente trabalhar. Olha que bacana. Então agora aqui na frente, eu vou fazer... Levanta aqui, Rose. Ó, abre o olho, Dona Maria. Ó, já tá pegando o corpo, certo? Agora eu vou dar um efeito bem leve na frente. Pode ser forte também. Depois você apaga com a escovinha, tá? Ó, eu faço assim, ó. Eu jogo bem como se estivesse fazendo a micropigmentação já, mas é com lápis, né, ó. Olha que bacana. Sempre essa linha do início, ela tem que ter essa inclinação para lá, tá, gente? Ela não pode ser fechada, porque ela já tem uma microexpressão facial aqui, ó. Se você faz essa linha invertida aqui, você vai fechar o olhar dela, ela vai ficar com cara de brava, tá? E às vezes a cliente já vem com aquele conceito de que a família chama ela de brava, ela não aguenta mais. E aí ela sai com cara de brava do teu estúdio, aí você tá lascado depois, vai ter que remover. Então aqui, ó, eu pego a escovinha e vou dando uma sombreada, uma esfumada aqui, ó. Não é esfumaçada não, hein? Aqui. Eu posso... Estão gostando aí, gente? Aí eu vou falar pra vocês como que eu trabalho para não perder a marcação, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, essa laminazinha que eu gosto de fazer. Eu vou dar só uma tiradinha, fecha o olho. Eu vou dar só uma tiradinha de pelo aqui, que tá por fazer. Porque na micropigmentação, eu gosto de usar ela. E aqui também, como tá por fazer, eu vou deixar bem certinha. Vai que eu convenço ela a fazer essa micro hoje, hein? A gente já faz uma outra live. Olha que chique que tá ficando. Aqui na micropigmentação eu uso navalha, não uso pinça para poder fazer o desenho, tá, gente? Por quê? Porque quando você tira o pelo, você tá fazendo uma lesão no folículo piloso, certo? E você fazendo essa lesão no folículo, você já vai ter o sistema imunológico agindo ali. E não é legal, principalmente pele sensível, ela já fica vermelha, né? E aí fica difícil de pigmentar. Então o legal é você aprender. Qualquer dia desses eu vou fazer uma live só disso, tá? De ensinar vocês a trabalhar com a navalha. Com a lâmina, né? Eu gosto de trabalhar com a lâmina, porque a navalha ela é muito grande, aí é mais para barbeiro, né? Eu uso dessa daqui, que é facinho. Eu busco a naturalidade da sobrancelha dela e fica perfeito. O importante você montar o projeto, gente, é porque a cliente... ela não vai ter dúvida do que vai ser feito, entendeu? Quando você põe aquele monte de risco
na sobrancelha, ela vai falar, nossa, essa sobrancelha tá grossa demais, eu não quero assim. Então ficou, aquela primeira impressão ficou, né? Olha que chique que ficou essa sobrancelha. Deixa eu aqui assim melhor. A Rose já tá com o braço doendo aqui. Aguenta aí, Rose. Que essa live vai ser rápida, uma live só de uma dicasinha rápida. Olha que espetáculo que ficou esse desenho. Olha aí. Olha aí, ó. Não é legal assim, ó? Você vai vender o projeto pro teu cliente. Ele vai olhar essa sobrancelha no espelho agora e vai aprovar, porque ele está dentro do contexto. Se você pega aqui, ó, e bota essa sobrancelha aqui embaixo, ó, porque se você for buscar o desenho do lábio superior aqui, ó, do lábio superior, quer ver só? Se você botar, a gente tem mania de fazer o desenho daqui, né, ó, pegar a linha, olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando a gente tem essa aqui do lábio superior, né? Que a gente faz aqui no cantinho. Olha onde essa sobrancelha ia ficar, ó. Percebe aí? Vira um pouquinho pra cá. Olha onde essa sobrancelha ia ficar, gente. O que você acha? Comenta aí. Você ia gostar dessa sobrancelha longa se fosse a tua mãe? Você fazendo isso na tua mãe? Ia gostar sim ou não? Né? Ó, vamos desenhar a sobrancelha mais para baixo, ó. Lembrando que ela tem essa parte da ossatura aqui, ó, mais para dentro. É isso que vocês não observam. Se eu botar essa sobrancelha mais aqui embaixo, normalmente a cliente fala, eu queria uma sobrancelha longa, mas se você olha para o formato do crânio dela, olha aí, ó, não fica legal. Olhando de frente, fica parecendo um M, ó. Olha lá, ó. Olha lá, desceu, né? O olhar dela. Agora eu vou limpar para você ver o efeito que foi causado aí, ó. Agora eu vou limpar aqui, ó. Lembrando que o natural sempre vai ser belo. Essa medição que eu estou buscando a naturalidade do rosto dela vem dos pontos de cefalometria, mas esse daqui eu só ensino nos meus cursos de micropigmentação, porque aí a gente vai falar sobre os formatos de rosto, entendeu? Vamos falar de todos os formatos de rosto que existe, o que eu tenho de protocolo, tá? Então nós temos que tomar esse cuidadinho, e aqui eu vou buscar, vou suavizar essa sobrancelha nela, porque lembra que eu falei para vocês no começo da live, nós temos que pensar no futuro do nosso cliente. Que se eu coloco essa sobrancelha lá embaixo, depois ela vai querer despigmentar a cauda, tá? Então, eu escureço mais um pouquinho essa cauda. Por que eu escureço a cauda? Porque aqui é onde tem menos pelo. E a frente, o início das sobrancelhas, eu deixo mais o efeito make, mais sombreado. Nós temos que fazer com que os nossos clientes respeita essa naturalidade, porque, eu tô cansado de ver as sobrancelhas de clientes aí fora chapada à frente, né? Aquela coisa quadrada, aquela coisa medonha, né? Não existe sobrancelha quadrada. E eu sei que às vezes a cliente vai falar, aqui na frente ficou mais falha que aqui, mas falaram para mim que a frente tá mais falha. Gente, nós temos que trabalhar com a palavra make. Eu escrevi um artigo falando sobre isso. Nós temos que falar sobre a palavra make. Olha, eu vou fazer um efeito make em você. Eu não vou fazer tatuagem em você. Eu vou fazer um efeito make, tá? Porque o efeito make, a gente vai buscar o efeito do maquiador nas sobrancelhas. E você tem poder para isso, gente. A cliente não vem buscar técnica, ela vem buscar sonho. Sonho de ter uma sobrancelha bem delineada, entendeu? Então, quando eu uso a escovinha, eu quebro todas as marcações e deixo a sobrancelha como se fosse uma micro, ó. Entendeu?
eu vou buscar a naturalidade. Então, o que acontece aqui agora? Ó? Ed, como que eu não perco o projeto dessa sobrancelha na micropigmentação? Bom, a gente sempre começa com o dermógrafo daqui para lá, né? A gente trabalha com esse efeito, certo? Sempre trabalhando, esticando a pele, né? Somente nessa pele mais madura, você estica nos pontos, né? Sem deformar a sobrancelha e vem fazendo esse movimento. Com pouca tinta, gente, precisa de muita. Ou você pode pegar essa cliente e vir na técnica de pontilismo total nela. Você vem fazendo pontilismo, vem fazendo pontilismo no início também, mais suave, e o pontilismo mais fechadinho aqui. Porque quando você limpa, você vai ver aquele pontilhado na sobrancelha já dando o efeito make. E aí você vem aqui terminando esse trabalho dentro desse projeto. Ah, Ed, saiu fora o projeto. Para a máquina, limpa, pega o lápis de novo e vai fazer o sombreado com o lápis. Ah, eu relei na pele, já começou a lesionar? Essa ponta aqui é para essa cliente. A outra ponta você quebra e faz outra ponta para outro cliente, tá bom? Isso é biossegurança. Não tem problema de você passar a agulha em cima desse lápis. Eu já me informei com os professores aí de plantão. Não tem problema, tá, gente? Não tem problema, não vai acontecer nada na pele. E já faço isso há 6 anos e nunca ninguém saiu com a pele inflamada por causa do lápis, tá bom? Então, essa é a opção de sombreado, efeito make. Existe o efeito sombreado, efeito híbrido, que eu falei para vocês no início da live, certo? Então, eu vou apagar um pouquinho aqui, não vou montar de novo o projeto. Com lápis dermatográfico, você consegue... né? Eu vou dar mais uma apontadinha aqui. Segura aí, hein? Para vocês verem direitinho. Eu estico a pele, vejo o direcionamento do fio. E aí eu vou pegar o lápis, a mão livre, e vou direcionar ele na direção do pelo, ó. Ó. O importante é você criar a estrutura, né? Depois você vem fazendo a ramificação. Tá, ó. Eu busco naturalidade também. Aqui tem um fiozinho, ó. Pronto. Ele vai se misturar e você vende uma micro fio com sombra para o teu cliente, né? Esse fio ficou um pouquinho mais fora. Olha que bacana, você faz um fio com sombra aqui com o teu cliente. Eu gosto de vender essa técnica também, tá, gente? Eu gosto do efeito make e do efeito sombreado, né? Que a gente chama de make, tá? Por quê? Porque ela tem deficiência de pelo na cauda, né? Tanto pode ser efeito pontilhado aqui, tanto pode ser efeito pontilhado na frente, total. Tanto pode ser sombra com pontilismo ou fios com sombreado. Fica perfeito. A cicatrização fica boa. Se retocar vai ser muito pouco. E você não fica sofrendo, né? Porque às vezes a gente faz fio total nessa sobrancelha. Na hora que volta, a gente volta decepcionado. Na hora que ela volta, decepcionada, né? Que os fios ficaram claros, os pelos estão sobressaindo e a gente não causou um efeito nenhum nessa sobrancelha. Entendeu? Então, eu prefiro trabalhar assim, né? Principalmente quem não tem pelo, né, gente? Olha aí, ela tá quase dormindo, abre os olhos. Olha como fica natural, né?